tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de junho de 2013. É um sábado e nosso verbete de número 2703. Ele tem 6 páginas, 44 logias e 23 máximos. E o tema de hoje é a resiliência somática, da especialidade somatologia. E a verbetógrafa de hoje é a veterana professora Eliana Esquiante, aí muito bem acompanhada. Bom, em termos de definologia, a resiliência somática é a capacidade de a consim, homem ou mulher, suportar grandes esforços físicos, pressões e cargas de trabalho, conseguindo fácil recomposição, recuperação e regeneração, potencialidades adquiridas através da hereditariedade, da constância em atividades aeróbicas, desintoxicantes e cultivo dos bons hábitos na rotina intrafísica. Na pensenologia, nós destacamos a reeducação autopensênica, reorganizando os hábitos intrafísicos, a auto-organização pensênica quanto aos cuidados pessoais. Na fatologia, nós temos a resistência somática beneficiando a consecução das tarefas intrafísicas, a resistência proporcionando grandes esforços físicos e mentais, a endurance, a capacidade de superar esforço estressante prolongado, as valências físicas propiciando maior equilíbrio do soma, a resistência muscular localizada, RML, o desenvolvimento da resistência aeróbica, a predisposição para desenvolver a resistência anaeróbica, a tonificação dos músculos possibilitando maior defesa para o soma, a imobilidade física vígil, IFV, desenvolvendo a quietude necessária para o bom desempenho parapsíquico. Bom, chamamos a atenção que no detalhismo a verbetógrafa apresenta 18 máximos, bastante coisa, bastante associações de ideias aí. Bom, aqui na argumentologia nós destacamos que tem algumas listagens, por exemplo, tem 11 indicações básicas para consim, homem ou mulher, iniciar qualquer tipo de atividade física ou treinamentos aeróbicos. Tem também 5 fatores influenciadores para o bom desenvolvimento aeróbico. E uma listagem com 11 benefícios notórios resultantes do desenvolvimento de treinamentos aeróbicos e de hábitos saudáveis, condições facilitadoras para a conquista da resiliência somática. Aqui na remissiologia, nós destacamos, dentre os 15 itens apresentados, nós destacamos 5 itens: a qualidade de vida ideal, a saúde física, saúde mental, soma e superdotação somática. Na frase enfática, nós temos a conquista da resiliência somática predispõe à homeostase holossomática e à possibilidade de obtenção do macrosoma em vidas futuras, sendo peça fundamental ao êxito da proexis. Na questionologia, como convive você com o próprio holossoma? Sabe valorizar o soma para o cumprimento da proexis? Na bibliografia específica, nós destacamos, então, 6 fontes bibliográficas, tá certo? Bom, antes de entrar aí nas perguntas, eu vou ler aqui a mini bio da professora Eliane Esquiante. Ela é professora universitária, é graduada em Educação Física, pós-graduada especialista na área de ginástica. É brasileira, natural de Jandaia do Sul, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde maio de 90. Muito tempo, hein, professora Eliana? Docente em Conscienciologia desde março de 94, organizadora do livro Gestações Conscienciais, volume 4, de 2003, e tenepsista desde março de 2000. Bom, aqui
Na mega-análise do João Paulo, nós temos 20 itens: vigor, saúde, equilíbrio, homeostase, disposição, recomposição, recuperação, regeneração, resistência, vitalidade, longevidade, desintoxicidade, potencialidade, antissedentarismo, genética, fisiologia, proexologia, somatologia, macrosomatologia e energossomatologia. Bom, temos aqui algumas perguntas. A verbetógrafa, professora Eliana, na fatologia, na página 1, logo ali na primeira linha, ele coloca: todos nós sabemos a respeito da resistência somática, beneficiando a consecução das tarefas intrafísicas. Mas por que somente uma pequena parcela de nós se dedica a ganhar mais resiliência somática? É falta do cultivo de bons hábitos na rotina intrafísica? Olha, boa tarde a todos. Bom, vamos à questão. Uma das coisas que nós notamos com relação à população de maneira geral, né? Para que a gente tenha bons hábitos dentro das atividades físicas, é necessário esforço. E esforço requer dedicação e vontade da pessoa em querer realmente melhorar suas competências físicas. E o que nós notamos é que as pessoas elas se dedicam um pouco a esse esforço, porque quando você vai melhorar seu processo aeróbico, você precisa de dedicação, de transpiração. E realmente é difícil, é complexo, e muitas pessoas não têm essa vontade de querer sacrificar um pouco do tempo para poder conquistar aí um pouco mais de fortaleza somática, porque ela requer tempo e requer esse esforço pessoal. Então, assim, para adquirir bons hábitos, precisa de disciplina. Tem uma série de coisas que nós vamos desenvolvendo ao longo da tertúlia que eu considero que vai ficar bem mais claro para você. Certo. Ainda na fatologia, na página 1, na terceira linha, ele pede se você poderia explicar melhor sobre as valências físicas proporcionando maior equilíbrio do soma. Sim. E também pergunta quais são elas. Isso. Olha, o que são as valências físicas no soma? Eles são trafores somáticos, traço-força que nós temos no nosso corpo. Podem ser desenvolvidas ou a pessoa já pode nascer com uma herança genética favorável e propícia para que essas valências físicas apareçam. O que são esses trafores somáticos ou essas valências físicas? É a força que nós temos, a resistência física, a agilidade, a coordenação, o ritmo, o equilíbrio. Todas essas são valências físicas. A velocidade que nós implementamos na nossa movimentação, na motricidade. Então, são situações que muitas vezes nós não nos damos conta da importância desses trafores somáticos. E eles fazem a grande diferença. E assim, eu não estou dizendo para o lado só do atleta, não. O atleta, ele desenvolve essas valências físicas como condição de preparação física, aptidão física, para ele melhorar a performance técnica dele. Mas nós, enquanto pessoas comuns, nós precisamos de desenvolver essas valências físicas, não como um atleta, mas isso vai beneficiar e capacitar toda a produção física, operacional, executiva do corpo aqui na intrafisicalidade. E isso vai favorecer uma agilidade maior, vai favorecer toda uma postura melhor, vai favorecer um cuidado mais sério de preservação, de autopreservação do próprio corpo, com menos contraturas, com menos machucados, com menos predisposições a doenças. Uma série de coisas nós começamos a preservar, devido à defesa que se cria no soma pela habilidade ou pela condição do desenvolvimento dessas valências físicas. Agora, professora Eliana, em relação à resistência, você poderia explicar
para os leigos em geral, essa questão das características e diferenças de resistência anaeróbica e resistência aeróbica? Sim, a resistência aeróbica é quando nós temos uma capacidade de execução de tarefa operacional, de execução de trabalho de esforço físico por um grande período de tempo. Então, ela é devagar, compassada, rítmica e ela se mantém por um longo período de tempo. E a pessoa, ela vai desenvolvendo isso, e a capacidade física cardiopulmonar, cardiovascular dela, vai ampliando e vai potencializando cada vez mais a ampliação e a conquista dessa resistência. Essa é a aeróbica. Então, a pessoa ela tem a condição de fazer um esforço físico por um grande período de tempo. O que é a anaeróbica? A anaeróbica, ela é quando a pessoa utiliza, num mínimo de tempo, com muita intensidade, muita velocidade, a capacidade dessa resistência. Então, a pessoa ela pode resolver situações executivas, operacionais, por um curto período de tempo. E ela consegue eficácia nisso. Só que nós, pessoas comuns, não precisamos dessa resistência anaeróbica. Só no caso dos atletas que vão desenvolver alta performance é que vão precisar desse tipo de resistência. E ainda a gente poderia dizer assim, nem todos, são mais as pessoas que têm, assim, praticam modalidades esportivas que requerem muita rapidez, que nem o corredor de 100 metros, o atleta da natação que vai ter que atravessar a piscina e vai fazer 50 metros, vai fazer 100 metros. Então, eles precisam dessa capacidade anaeróbica. Depois a gente também, eu tenho certeza que vai acontecer a pergunta e a gente vai explicar o que é, né, esse processo da fisiologia do aeróbico e do anaeróbico, tá bem? É uma pergunta que eu ia fazer exatamente nesse sentido. De acordo com a idade, a pessoa precisa de mais exercício anaeróbico ou aeróbico, né? De acordo com quando vai ficando mais velha, a princípio parece que diminui o aeróbico, né? Desde pequenos, nós precisamos, né, de desenvolver o potencial aeróbico. O anaeróbico nós pouco precisamos para o nosso cotidiano. Então, assim, como eu coloquei agora, recentemente, quem precisa do anaeróbico são os atletas, as pessoas que vão fazer utilização das capacidades físicas, das valências físicas e principalmente dessa resistência anaeróbica para grande esforço físico em uma pequena e uma reduzida, um momento reduzido, um tempo reduzido. Tá bem? Agora, em qualquer faixa etária, tá? E principalmente na adultidade, para a pessoa aí de terceira e quarta idade, inclusive, o melhor são os trabalhos aeróbicos, que vai aumentar a capacidade dela de oxigenação celular, de oxigenação sanguínea, que vai dar para ela uma potencialidade maior para ela poder ter mais saúde e, consecutivamente, ter menos problemas com as doenças. Inclusive, até na questão da resiliência, os exercícios aeróbicos, eles vão ampliando e vão potencializando a capacidade de autorregeneração celular. Isso favorece a pessoa a não adoecer com facilidade, porque ela fica mais desintoxicada. O metabolismo funciona melhor. A sudorese, na transpiração, a gente elimina toxinas. No processo metabólico também, no momento de urina e defecção, a gente também consegue ali eliminar todas as toxinas dos alimentos que nós ingerimos. Os exercícios aeróbicos, eles favorecem uma maior capacidade de todo esse processo metabólico estar em dia, facilitando, assim, essa recomposição celular, que é a questão da resiliência do próprio corpo que a gente quer colocar aqui. Tá bem? Tem mais uma pergunta aqui. Você fala também ali na pensinologia, na sexta linha ou na segunda linha de baixo para cima, na reorganização dos hábitos intrafísicos, né? A questão da reeducação autopensênica, reorganizando os hábitos intrafísicos. Você vê aquela questão da rotina diária de exercício acaba virando um hábito? É nesse sentido? Isso, nesse sentido. Porque quando a pessoa está com a agenda dela organizada e uma rotina útil, naturalmente ela implementa os cuidados com o corpo. Assim como é necessário sentar para almoçar, se alimentar, jantar, assim como é necessário o momento do sono, assim como é necessário o momento da higienização corporal, é necessária também o momento da dedicação à atividade física. E isso ele pode ser implementado na nossa agenda diária como um processo de hábito saudável. Então, ter uma rotina útil onde também a gente dá valor
a condição e as competências do próprio corpo físico. E é necessário esse cuidado com o soma, porque é ele que nos ajuda a operacionalizar a nossa proexis. Ele que ajuda a gente a colocar em dia todas as tarefas proexológicas. Um corpo doente, dificilmente a pessoa tem disposição de ânimo para cumprir as tarefas que ela tem no cotidiano dela. Eu tenho observado que quando eu consegui regular um horário específico e uma frequência semanal em cima de exercícios, eu consegui manter o hábito. Até então eram rotinas. Mas quando eu consegui achar o horário melhor para mim e consegui criar sinapses e alocar esse horário para o meu exercício, ele começou a virar um hábito. E hoje é difícil parar. Então você já... Isso é um automático quase, né? A gente cria esse hábito saudável. E assim, eu considero, claro que cada pessoa tem a sua forma de pensar, mas dentro do contexto da intrafisicalidade, esse é o veículo que facilita a operacionalização daquilo que a gente tem na nossa mental somática, nas nossas competências mentais somáticas. Então, quando o soma ele está cuidado, ele está saudável, ele está equilibrado, isso faz com que haja uma qualificação também do holochakra, uma qualificação também do psicossoma e também das competências mentais somáticas. A gente utiliza de forma adequada. Então, assim, ó, mental soma organizado, ele vai ali ajudar nas prioridades. Dentro das prioridades intrafísicas, o cuidado com o soma é de um valor enorme. Embora muitas pessoas, assim, ó, eu considero que a mental somática é o carro-chefe. A mental somática, a desenvoltura da mental somática, ela é o carro-chefe de todo o nosso processo de desempenho proexológico. Só que ele precisa dos demais veículos, porque senão ele não consegue organizar as tarefas do cotidiano. E para a gente manter o soma o máximo de período de tempo possível, vivo, em bom estado e se recuperando de forma saudável e potencializando as tarefas físicas, intrafísicas, é necessário que o mental soma dê a ele essa sequência de ordens dentro da prioridade da rotina útil. Se a gente desvaloriza esse item dentro da rotina útil, certamente vai chegar lá pelos 60, 70 anos de idade, assim, nós já temos por natureza humana as comorbidades acontecendo. Elas já, depois de 60 anos, a gente sabe que aí pelo menos 3, 4 comorbidades elas aparecem. Então, se nós queremos com que essas comorbidades elas sejam melhores tratadas por nós e nós a dominemos, é necessário que, com o máximo de antecedência possível, os cuidados com o soma sejam realmente validados e praticados. Tem pessoas que caem a ficha quando ela já tem 40 anos de idade. Só que ela passou a adolescência e a juventude dela todinha sedentária, se alimentando mal, comendo hambúrguer, Coca-Cola. E aí ela acorda, 40 anos de idade. O lastro físico, o lastro genético dela já está intoxicado, já está complexo, já ficou com algum tipo de situação de dificuldade de regeneração quando ela já acordou. Ótimo, ela vai fazer atividade física, já vai melhorar muito. Já vai, assim, impulsionar ela a realmente a melhorar demais a saúde dela. Mas ela já tem um histórico que ela deixou para trás e que ela deixou passar. Então, quanto antes a gente começa com a rotina de hábitos saudáveis, implementando a atividade física e o não sedentarismo, zero sedentarismo, mais fácil fica para a hora que aparecer as comorbidades você conseguir essa resiliência, você conseguir com que realmente haja com uma certa rapidez, uma certa qualificação até, a recuperação daquilo que você vai fazer com o teu soma, ou daquilo que o seu soma está passando. Então, é importante, a qualquer momento da vida da pessoa, ela acordar para a saída do sedentarismo. Em qualquer idade que ela acordar para isso e ela trabalhar com a atividade física, vai ajudar, vai beneficiar e vai aumentar as competências físicas, as competências somáticas. Mas se ela tem lucidez desde o início da vida, ela ter esses hábitos saudáveis implementados na rotina dela, já vai facilitar. É que a gente não tem isso nas famílias da gente, né? Qual é o pai e a mãe que fala da importância do estudo, da importância de trabalhar com a mental somática, da importância de praticar atividade física? As famílias vão vivendo no bojo da sua cultura, da sua mesologia. E esses hábitos todos, quando eles são implementados desde muito cedo, a pessoa posterga o momento da morte biológica, né? E aí, assim, ela consegue manter a durabilidade do soma com produtividade e qualificação.
Por exemplo, nós temos o professor Valdo, de 81 anos de idade, que tem, na verdade, brilhantismo dentro das competências de execução de tarefas e de trabalho direto, com 81 anos. Então, a gente vê que toda essa predisposição física e essa beleza física, essa condição de regeneração celular, até aparência, pele, mãos sem rugas, essa qualificação até da postura, da força presencial, advém dos cuidados que se toma desde a juventude. Não é só agora na quarta idade que ele está se cuidando, ele se cuida o tempo todo. Interessante que você colocou aqui uma máxima que eu tinha aqui, que é mais fácil vencer um hábito hoje do que amanhã, Confúcio, né? Isso. Então, é mais fácil você vencer um mau hábito hoje do que amanhã, né? Então, se você transformar esse mau hábito no bom hábito de trabalhar com o corpo, de desenvolver essa aeróbica do corpo agora, é melhor do que amanhã, né? Aí, professora Adélia, eu vejo assim, ó, quanto mais cedo a gente desperta para utilizar o paradigma consciencial, mais rápido a gente se reeduca, em tudo. Entende? Então, assim, ó, quanto mais a gente tem perspicácia na utilização do paradigma, e assim, o paradigma, ele fala do holossoma, um dos pilares do paradigma consciencial é o estudo do holossoma. Então, na hora que a gente entende a importância de cada um dos veículos e dá o devido valor para cada um deles, isso favorece esse equilíbrio maior. Isso vai prolongar a durabilidade do soma para a produção que a pessoa tem que fazer dentro da missão dela, dentro da tarefa proexológica dela, né? Eliane, sim. Aqui em Paradoxologia, na página 3, eu queria que você falasse sobre o primeiro paradoxo, de a disciplina trazer a liberdade. É bem paradoxal mesmo, né, Gisele? Porque olha só, quanto mais disciplina uma pessoa tem, maior é o grau de liberdade de atuação dela. Principalmente porque ela não é intrusa e ela não faz com que haja marola na psicosfera alheia. Então, a disciplina, a auto-organização, isso sem a repressão, tá? Porque tem a disciplina reprimida e tem a disciplina mental somática, aquela organizada pelos atributos mentais somáticos, onde a pessoa que ela tem aquelas posturas da rotina útil e ela é organizada, planejada, disciplinada, o grau de expansão e de liberdade de atuação dela, tanto intra quanto extrafísico, é maior. Porque, principalmente, ela não é intrusa com a psicosfera alheia. Ela não faz marola na psicosfera alheia. E quanto mais ela consegue esse nível de translado, né, multidimensional, maior e mais aumenta as capacidades e as competências interessenciais dela. É nesse sentido. Tá? E esse último paradoxo, de a consciência conhecer o próprio corpo para poder sair dele. Aqui, eu queria também que você abordasse aquela questão do desenvolvimento muscular excessivo, dele ser compatível ou não com o processo projetivo. Não, não é. Assim, ó, quando a pessoa é excessiva, né, quando a pessoa passa por aquilo que a gente denomina de overtraining, seja tanto em academias quanto em treinamentos de alto rendimento, a gente sabe que isso impede uma soltura holochacral maior, porque a pessoa ela fica muito condicionada ao soma. Ela percebe apenas, única e exclusivamente, o soma. E quanto mais travada e condicionada no soma, menor é a fluidez dela para fora dele. Então, assim, ó, eu vejo e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu pratiquei esporte de alto rendimento assim, durante 15 anos e fiquei dentro de um ginásio de esporte durante 25 anos desta minha vida. E eu lembro que assim, foi muito difícil aprender a ter uma percepção maior do meu energossoma, porque assim, os treinamentos, eles mantêm com que a gente fique mais condicionada só na autopercepção corporal, física. E você tem até um bom feedback sinestésico da observação e da própria autoavaliação enquanto a desenvoltura do seu soma. Mas é só isso. E isso não possibilita e não permite com que haja essa quietude, essa soltura e essa fluidez do holochakra impulsionando para as condições parapsíquicas ou impulsionando para os fenômenos parapsíquicos. Então, quando a pessoa ela pratica demais ou ela entra nesse processo assim de excessivo de treinamentos, ela fica muito condicionada ao soma e pouco ela percebe, ela desenvolve pouco a capacidade dos fenômenos parapsíquicos e das percepções extrasensoriais.
E no caso, no seu caso especificamente, essa disciplina de autoobservação do soma, você só transladou para a autoobservação do energossoma? Isso, não. Deixa eu explicar com calma isso. Eu lembro, quando eu entrei na Conscienciologia, eu já estava com 25 anos de idade. E assim, eu tinha todas as ferramentas para trabalhar com o processo do parapsiquismo, porque a minha família toda trabalhava já com essa questão. Eu lembro que eu comecei a ter todo um trabalho de percepção maior com uns 18 anos de idade, quando eu comecei a ler livros a respeito de fenômenos parapsíquicos. Então, eu já fiquei um pouco aberta a essa questão. E aí, não foi o processo só da intrafisicalidade, mas foi o interesse intraconsciencial que impulsionou a uma compreensão maior do que são os fenômenos, do que é o paradigma consciencial, que foi ajudando a ter um pouco mais de expansão de percepção do holochakra, do psicossoma. E aí, estudando, fazendo os cursos de conscienciologia, a gente vai ampliando essa capacidade de autoobservação. E considero ainda que dentro dos princípios, o teto parapsíquico ele é mediano, ele não, assim, a gente precisa de muito trabalho, de muita disciplina para a gente desenvolver adequadamente o processo do parapsiquismo. Mas eu considero que assim, isso alavancou, a disciplina em si, alavancou de forma muito benéfica a organização dessas percepções holossomáticas. Tá? Isso facilitou, que eu comecei a ter o feedback intrínseco da autoobservação de forma mais acurada, porque eu já tinha o feedback sinestésico, eu já sabia autoobservar o soma. Aí eu transladei isso, como é que eu observo o psicossoma, como é que eu observo minha capacidade mental somática. E assim, eu sei que falta bastante ainda para a gente ter as competências necessárias, mas nós estamos trabalhando nisso. Tá bem? Eliana, sim. Na página 3, da antagonismologia, você poderia comentar para a gente os dois últimos antagonismos? Procrastinação, precipitação e depois o outro. O antagonismo patológico da procrastinação. Aí, dentro dos trabalhos físicos, tá, Nilce? A gente pode transladar isso para tudo que a gente quiser, tá? Sim. Então, assim, conforme a pessoa ela deixa para depois uma tarefa que ela sabe, ela tem consciência que é necessária ser feita agora, e isso vai prejudicar a desenvoltura dos trabalhos, das tarefas que ela tem para cumprir. Então, em qualquer circunstância, quanto mais a gente deixa para depois, não, isso aí eu resolvo a semana que vem. Não, eu começo a atividade física na segunda-feira, eu começo a dieta na segunda-feira, eu começo a dormir melhor na segunda-feira. Então, assim, coisas que são importantes para o soma, né? Alimentação, sono e atividade física são imprescindíveis para que esse veículo aqui se mantenha em dia com a predisposição para a proexis, para a execução da proexis. Então, se a gente negligencia e procrastina qualquer coisa que a gente pode estar fazendo e a gente não faz, a gente está perdendo o tempo de saúde dele, diminuindo o período de vida útil dele. E é isso que a gente quer chegar. Então, quanto mais lucidez a gente tiver com tudo isso, as competências mentais somáticas, ela é o carro-chefe. Atenção, concentração, discernimento, espírito crítico e todos os atributos que permeiam e recheiam nossas competências cognitivas mentais somáticas. Assim, já sei disso, vou trabalhar para estudar, para escrever, para melhorar todo o procedimento intelectivo. O soma, a convivência, o processo da sociabilização, o processo de estar no autoenfrentamento grupal. Você já sabe todos os processos de como proceder para chegar lá. Holochakra, a gente já sabe que a importância do trabalho de estado vibracional, do domínio das energias. E do soma, idem. Sono adequado, respeitando o seu relógio biológico, atividade física e boa alimentação. São os 3 fatores que vão impulsionar uma saúde adequada para a gente poder manter esse prolongamento de vida. Tá. Com relação à precipitação, que eu tinha pensado assim, no lado da procrastinação, que é estar deixando para depois, e da precipitação também, de repente querer, assim, ainda não estar preparado, querer ir além do que pode. Também, por exemplo, fazer uma musculação que ainda a gente não tá... É bom você levantar essa questão, Nilce, porque assim, a gente vê a pessoa, normalmente ela fala assim, né? A gente vê isso muito, principalmente eu trabalho com futuros educadores físicos, e a gente diz assim, não, agora eu estou predisposto, já decidi, vou fazer minha atividade aeróbica, vou entrar para fazer as atividades físicas. Aí a pessoa, ela chega na academia, ela já quer fazer pelo menos de 3 a 4 horas de atividades intensas.
Isso. Ela assim, e acha que vai dar conta, e logo no primeiro dia, na primeira semana, na segunda semana, o corpo já entrou em fadiga. Ele já está cheio de ácido lático, ele já está todo contraturado, ele está machucado, ele está dolorido, porque a pessoa foi precipitada. Ela não esperou o tempo adequado de um crescendo, sempre dentro das atividades físicas, é do mais simples para o mais complexo, é do mais fácil para o mais difícil. E é gradativo o crescimento das atividades, principalmente se a pessoa é sedentária. E aí ela se precipita e ela quer fazer atividade física, só que assim de maneira inconsequente. Ganhar o tempo perdido, né? E aí não vai recuperar, não é assim, porque machuca o corpo isso. Não é bom, não é saudável. Eu queria aproveitar o gancho. O alongamento ele me parece tão importante quanto o exercício, né? Sim. Os alongamentos, Adélio, ele fortalece, ele dá para a pessoa todo um preparo. E assim, na verdade a gente fala de aquecimento, mas nós usamos muitos movimentos do alongamento para poder aquecer o corpo. Então assim, você prepara a musculatura, tendões e articulações para um esforço físico um pouco mais prolongado. Assim, você resolver a atividade física que você quer fazer. Inclusive uma simples caminhada. Às vezes a pessoa caminha para aquecer. É necessário ela aquecer os tornozelos, os joelhos, o coxo femoral, que é essa região da articulação dos quadris, né? Aquecer um pouco a lombar, tal, porque a caminhada ela requer vários grupos musculares que vão entrar em ação. Então a pessoa ela deixa de fazer o aquecimento prévio para já diretamente sair caminhando. E às vezes, se ela é sedentária, ela vai ressentir alguma parte, né, do corpo dela onde estiver mais fragilizado, ou articular, ou muscular, ou dos tendões, podem acabar sofrendo consequências com isso, de dores. Então, assim, a ideia dentro das atividades físicas não é machucar o corpo físico, a ideia é ficar bem. E para ficar bem, a gente não deve procrastinar, mas também não ser precipitado. A gente tem que seguir uma sequência lógica de trabalhos. Por isso que, assim, muitas pessoas falam assim, eu vejo isso com muita frequência, principalmente em academias, quando eu não sou atleta de academia, nunca fui, também não gosto de academia, mas já tive que frequentar justamente para poder fazer supervisão de alunos, para poder também me manter, para fazer as minhas atividades físicas. Muitas pessoas, elas diretamente, elas querem fazer atividade física e querem resultados rápidos. E o resultado não é rápido com o soma. O resultado, ele leva tempo. Ele precisa de dedicação, ele precisa de organização, precisa de disciplina. E aí sim a pessoa vai conquistando o espaço dela com essa resistência maior e essa capacidade de operacionalizar as tarefas dela com mais eficácia. Ela vai conseguir... Olha só, como é séria a questão da taquirritmia. Não passando para a taquirritmia conscienciológica só, mas a competência do soma, executar num mínimo de tempo uma tarefa, onde ela consiga ter eficácia, eficiência, coordenação, resolver o problema sem se afobar, sem estar se precipitando e com os devidos cuidados, e sem se machucar. E sem ter contraturas, dores, cansaço. Nossa, ontem eu peguei, fiz mudança, dói aqui, dói ali. E às vezes a pessoa pegou... peso, né? Teve que transladar mais rápido e aí ela fica dolorida. Não é essa a ideia que a gente quer passar quando a atividade física é bem feita. Por isso que a gente precisa procurar, né, um educador físico. Às vezes a gente, assim, né, tem um pouco, assim, eu vejo isso com muita frequência, hoje nem tanto, mas já vi muito, dentro do Conselho Regional da Educação Física, a organização dos trabalhos da Educação Física, ela tem só 14 anos de vida, que é muito diferente de um CRM, muito diferente de um CRP, que tem quase 80 anos, tem 50 anos de trabalho. E o CREF, né, que é o Conselho Regional da Educação Física, vem organizando a profissão há 14 anos só. Então, assim, ainda a educação física ela é muito estigmatizada. E a educação física, quando você fala do educador físico, ele está preparado para poder ajudar a gente numa predisposição de trabalhos físicos de maneira organizada e profilática. Olha só, qual é a função do educador físico? O educador físico, ele tem a competência de ajudar você na sua profilaxia. O médico vai cuidar da doença, vai cuidar das patologias, vai cuidar de quando o soma já está batendo pino, quando o soma já está complexo. O fisioterapeuta vai cuidar das dores, vai cuidar de todo o processo de quando a pessoa está contraturada, de quando a pessoa tem que reestabelecer, reorganizar o corpo dela. O educador físico, ele não, ele trabalha na vacina, na profilaxia, de não deixar adoecer, de não deixar o corpo ficar mal resolvido.
não ficar doente. Então, a ideia da educação física, eu sempre brinco lá com o pessoal da Uniamérica, né, com o colegiado da educação física, que a gente pode fazer uma educação física de referência. Ela deveria ser tão bem estudada quanto a medicina, porque a medicina vai trabalhar com o processo dos cuidados do corpo no aspecto da doença e salvar a vida daquela pessoa. A educação física ela vai trabalhar na vacina, na profilaxia, na prevenção para não ficar doente. Então, assim, eu não digo todo, né, porque a educação física tem um leque muito grande, né? Tem os desportos de alto rendimento, que não é saúde para ninguém, né? Quando o desgaste, né, das articulações, dos tendões, da própria musculatura, do processo das pressões emocionais que os atletas passam, isso é desgastante, isso não é saudável. Mas dentro da educação física, enquanto saúde e qualidade de vida, ela deveria ser tão bem estudada quanto a medicina, que vai agir diretamente nessa profilaxia. Tá bem? Sim. Aproveitando aí essa questão que você trouxe, né, da importância da gente criar essa sinapse mesmo de trabalhar o exercício físico como uma conduta padrão, né, não como uma conduta exceção e ter o sedentarismo como padrão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da bibliografia desse livro que você fala, Corpo Ativo, Mente Desperta, e correlacionar essa condição da atividade física associado à questão do desbloqueio encefálico. Então, que a professora Michele perguntou para a gente colocar para vocês aqui, tá vendo? Corpo Ativo, Mente Desperta. Esse livro a gente tem aqui na epígrafe, para a gente poder ler. Isso aqui foram trabalhos realizados em escolas dos Estados Unidos, e eles fizeram vários testes com crianças e adolescentes, para ajudar eles a terem uma melhor performance física dentro das atividades físicas. E eles foram usando, no caso hoje, a gente está com uma facilidade tecnológica muito grande, que, né, a gente, para contar a frequência cardíaca, está tendo uma série de técnicas. Mas hoje nós temos os frequencímetros. Então, os professores dessa escola levou vários frequencímetros e colocou, né, nas crianças para poder fazer as medidas de avaliação física dentro da resistência nas crianças. E assim, isso não é só nesse livro. Aquele outro ali também, Como Aumentar o Poder do Seu Cérebro, ele também fala da importância da atividade física como função de melhorar a capacidade mental somática. Olha como que eles fizeram a estruturação desse trabalho. Colocaram um frequencímetro nas crianças e pediram para as crianças darem voltas numa pista de atletismo. Né? E essas crianças começaram a caminhar, as que conseguiam, corriam, né? E eles foram observando que algumas crianças, o rendimento delas, a frequência cardíaca dela ao final do teste, ao final do trabalho, estava com um patamar X de batimentos cardíacos, rendendo bem. Crianças que assim eram bem mais sedentárias, tá? E que fizeram esse mesmo teste, e que elas não conseguiam correr, não conseguiam ter rapidez, elas conseguiam fazer a caminhada, mas assim, sofrível, né? E quando eles foram vendo os resultados dentro do frequencímetro, né, observando os batimentos cardíacos da criança por minuto, eles observaram que a frequência cardíaca da criança tinha um excelente rendimento, porque a criança, ela alcançava o objetivo de esforço físico que estava sendo proposto ali. Então, às vezes, assim, as crianças elas acabam até sofrendo um pouco não estigmatizadas, mas sofrendo algum tipo de chacota das próprias das crianças, né, bullying das outras crianças, na verdade, assédio moral, quando a criança não consegue atingir uma performance positiva. E os professores, nesse teste, eles verificaram que a criança estava com um batimento cardíaco eficaz e dentro das capacidades que ela estava apresentando, estava ajudando no processo da melhora da performance cardiopulmonar e cardiovascular dela. Isso refletiu no resultado também das notas, né? Isso. E olha só que bacana que ele vai relatando ao longo do livro. Ele coloca que é importante, e eles foram acompanhando, tá? Todos os resultados. E assim, as crianças que foram fazendo o teste, a performance, o rendimento dela dentro de sala de aula também estava aumentando. A criança, ela ocupava as energias, gastava as energias e melhorava a capacidade de oxigenação, né? Melhorava todo o fluxo circulatório delas, melhorava essa capacidade de oxigenação, inclusive cerebral, e nos momentos de sala de aula, ela conseguia ter mais atenção. A absorção e a captação e a retenção da informação era
tá bem, era mais favorável, era mais realmente otimizada, e eles observaram que existia todo um processo de rendimento devido a essa capacidade física. Esse outro livro aqui, Aumente o Poder do Seu Cérebro, também fala muito nisso. Todo o trabalho físico que a pessoa pode fazer vai melhorar a capacidade de oxigenação cerebral dela. E isso vai facilitar a produção dela na retenção das informações na memória, vai aumentar a capacidade de atenção, de concentração e de resolução de problemas. Tá? Aí eu fico pensando o oposto, né? Quem nunca faz atividade física há anos, né? Assim, mantém um sedentarismo via de regra na vida. Será que a tendência é ter mais bloqueios encefálicos? Será que a pessoa teria mais, entendeu? Diminuição dessa capacidade cognitiva? Então, uma das coisas que a gente nota, Michele, a gente vê assim, né? Que as pessoas que são sedentárias, devido ao processo, inclusive das gorduras, né, que acabam acontecendo no processo circulatório, o mal de Alzheimer, o próprio Parkinson, todas as pessoas que praticam atividade física, há uma tendência desses processos, dessas enfermidades, serem delas acontecerem com menos frequência. Então, assim, o próprio Alzheimer, quando a arteriosclerose, uma série de doenças do gênero, é justamente porque esse fluxo circulatório, os nutrientes que caem no processo circulatório e a oxigenação do processo circulatório, não tem uma fluidez favorável em todo o processo fisiológico. E aí, aonde tiver placas de gordura, aquilo vai acontecer uma contração das artérias e das próprias veias, né, da pessoa, principalmente nas artérias. E aí, esse fluxo sanguíneo, levando nutrientes, e esse processo de oxigenação, também passando para poder oxigenar os hemisférios cerebrais e todas as nossas competências fisiológicas, elas vão estar impedidas. E isso é que faz com que muitas pessoas tenham AVC, que tenham esse problema da arteriosclerose, né, que tenham o problema do Alzheimer, até o próprio Parkinson, que é mais o processo do desempenho motor. Se a pessoa não trabalha adequadamente e ela não tem uma desenvoltura com o sistema nervoso central dela e um equilíbrio do trabalho do sistema nervoso central dela, há uma tendência dela perder as habilidades motoras. E isso impede com que ela tenha uma boa performance na capacidade da mental somática dela. Né? Aí é bom, né, a gente ver porque isso implica. Eu penso assim, vamos passar do soma para a fisiologia do holochakra, para o energossoma. Olha só como tem lógica essa questão. Se o soma está trabalhado e cada célula do nosso corpo tem vida e ele vibra dentro da anatomia holochacral, a 1 centímetro do nosso corpo, a parafisiologia do holochakra, ele vai ter uma consequência muito saudável se todas essas células estiverem bem oxigenadas e bem nutridas. Então, na hora que a pessoa está fazendo todo um trabalho, né, de atividade física, desintoxicando, melhorando seu processo de metabolismo, ela consegue manter essa saúde, dormindo bem, se nutrindo bem e praticando as suas atividades físicas. Há uma tendência da soltura holochacral acontecer com mais facilidade. A anatomia do holochakra, ele pode não vibrar só a 1 centímetro, ele pode vibrar um pouco mais potencializado. E olha só, aí num momento de soltura holochacral mais séria, por uma assim que você deve fazer, ou uma desassim que você deve fazer, se você está com o seu soma em dia, e você está trabalhando com o seu estado vibracional, fazendo os exercícios bioenergéticos de maneira satisfatória, a potencialização num trabalho de desassédio ou de interassistência, ele vai ser muito mais amplo, ele vai ser muito mais fortalecido. E é uma questão de lógica. Então, assim, até na pergunta aqui da nossa amiga Jussara, quando ela conversou, né, eu lembro que uma das coisas que ficou muito na minha cabeça... Miriam, desculpa, Miriam. Me perdoa. Então, assim, eu lembro que quando eu estava praticando atividade física, eu falava assim, eu não tenho parapsiquismo, eu não tenho percepções adequadas. Isso quando eu tinha uns 25 anos de idade. Aí, o que acontecia com isso? Eu falei assim, não, então eu tenho que potencializar o que eu tenho de muito bom. O que eu tenho de muito bom? Eu tenho um soma saudável. Então, como é que eu vou trabalhar com o meu soma para poder potencializar as coisas que eu ainda desconheço? Então, assim, eu comecei a observar que todo o trabalho aeróbico, todo o trabalho dos alongamentos, todo o trabalho da atividade física em si, ia favorecendo o entendimento dos outros veículos de manifestação. E isso
obviamente, que potencializa as competências do holochakra, o que foi me permitindo perceber que eu tinha um holochakra, que na verdade eu nem percebia o holochakra. E assim, aí foi ampliando a percepção do holochakra. O que é assim, o que é desassim, o que é a soltura. Quando a gente fala lá, né, da parafisiologia holochakral, a gente, né, percebe o holochakra como se fosse uma roupa larga em volta, no nosso entorno. Hoje a gente tem aí, constantemente, devido a todo o nossas visitas de amparadores, oferecendo para a gente maiores percepções de parapsiquismo e até do processo energossomático, né? A gente vê que eles têm trabalhado muito em banhos energéticos para a gente perceba que eles estão presentes. Né? Então, assim, na hora que a gente recebe esses banhos de energia e a gente começa a potencializar a percepção holochakral e a gente tem esses cuidados com o soma, você potencializa ainda mais a possibilidade de fazer um trabalho interassistencial com mais eficácia. Né? E é uma questão de lógica. Né? Sim. Você tem algo a dizer sobre Hatha Yoga? Hatha Yoga. Eu tenho um pouco, tá? Eu não conheço muito da yoga, não, tá? Mas assim, ó, a questão da yoga em si, ela é muito positiva até certo ponto, para que a pessoa tenha uma autoconsciência corporal, para que ela tenha aquilo que a gente denomina de feedback intrínseco, favorável, para ela se entender e ela entender o soma dela, tá? E é óbvio que assim, tem alguns que transcendem um pouco, trabalham com a meditação, trabalham com os nadis e tudo mais. Eu prefiro a questão do holochakra, dos chakras, do entendimento dos chakras, da autoobservação holochakral e da produção energossomática. Ela é superior à questão da meditação que se faz e da autoconsciência do próprio processo da yoga. Tá bem? Do que eu conheço, eu não conheço muito não, nunca aprofundei estudo dentro da yoga, mas do que eu conheço, eu sei que eles trabalham com essa autoconsciência, eles trabalham com a capacidade de introspectar sobre as percepções corporais, mas elas ainda são frágeis perante o entendimento holochakral, energossomático, e a própria interassistência, ela não é bem resolvida, porque a pessoa fica só nela. Né? E quando a gente trabalha com a questão da interassistência, você não está pensando só em você. Ó, você vai ficar bem porque você é uma mini peça interassistencial e vai favorecer, aonde quer que você passe, a limpeza dos ambientes, a condição do bem-estar dos seus amigos, as pessoas que estão à sua volta. Você vai chegar com força presencial para fazer a diferença nos espaços que nós ocupamos. Só lembrando do livro do professor Jean-Pierre, que você conhece? Que ele era um exímio, né, na yoga, e ele justamente fez teve esse percurso da yoga à conscienciologia, né? Justamente ele coloca essa percepção dele, a vivência dele com as colocações do paradigma consciencial, né? Inclusive ele é educador físico também. Exatamente, né? Exatamente. Ele foi Mr. Mundo, inclusive. Eu perguntei sobre a Hatha Yoga, eu conheço pouco, né, sobre yoga, mas eu ouvi dizer que foca um pouco a questão de... Não é alongamento que eles chamam, eles falam de posturas. Eles fazem movimentos físicos que são bastante complexos, tá? E que trabalham com a flexibilidade, trabalham com a força, trabalham com as valências físicas, como eu coloquei antes. Trabalha com a resistência, com a força, com o equilíbrio, com o ritmo, né? Com a própria velocidade da musculatura corporal. Então, só que isso ainda, ele fica muito focado na própria pessoa. E não focado no que é a condição dessa interassistência. Quando a gente fala de paradigma consciencial, você sai só do seu mundo, você sai só da sua autopercepção. Você melhora o seu processo pessoal, melhora as suas competências físicas para interagir multidimensionalmente, não é nem só na condição intrafísica, tá bem? Isso facilita. Você já imaginou? Olha só, uma pessoa com potencial, com vigor, vitalidade, e ela solta o holochakra, trabalha com energia, melhora a capacidade mental somática, melhora o equilíbrio pensênico dela, como ela pode render e produzir numa TENEPS? Para e pensa. Assim, ó, ela vai doar o melhor dela. Saúde. Saúde integral. Saúde mental soma, psicossoma, energossoma e soma. Ela está inteira e completa para o trabalho interassistencial junto com os amparadores. Isso vai favorecer aí o processo de assistência que ela vai fazer, a produção interassistencial dela, né? Sim. Agora, a verbetógrafa, na fatologia, página 1, quinta linha de baixo para cima. Gostaria que comentasse o equilíbrio do tripé cognição, afetividade e motricidade. Sim.
A gente pode fazer um paralelo, tá? Junto com o nosso holossoma. Isso aqui, a gente nada de braçada, porque tem uma disciplina que eu trabalho na educação física que chama aprendizagem motora. E quando você vai falar de aprendizagem, de capacidade de aquisição, de absorção de novos conhecimentos, a gente precisa de expressar o equilíbrio entre a sociabilização, a afetividade, a boa autoestima, o translado que você tem com as consciências ao seu redor, intra e extrafísica, criar e gerar dentro de nós mesmos essa capacidade de equilíbrio e de afetividade, com atenção concentrada, focada, direcionada para os seus objetivos, para as suas metas pessoais, que entra as competências mentais somáticas, e o movimento humano, a geratriz operacional do seu comportamento humano. Tripé, quando a gente trabalha na verdade com o holossoma, tá? Então, assim, só que, óbvio que no processo universitário a gente fala do tripé só enquanto capacidades cognitivas, afetivas e motoras. Mas a gente pode fazer uma associação muito séria com o equilíbrio holossomático. Aqui, motricidade é a sua capacidade de movimentação, né? Ela está relacionada à execução, à operacionalização, às tarefas, à execução que você pode fazer no seu cotidiano, né? Desde que você acorda até o momento que você vai dormir. Agora, na parafatologia, na página 2, terceira linha, pode nos falar a respeito da potencialização da resistência para maior capacidade do desempenho multidimensional? Potencialização da resistência. É aquilo que eu estava colocando antes. Quanto maior a competência que você tem, partindo dos veículos de manifestação consciencial, quanto mais nós recheamos eles de capacidade, de trafores, de qualidades, de virtudes, mais fácil fica para que o nosso acesso à multidimensionalidade, os trabalhos que a gente faz na agenda extrafísica, sejam também competentes. Então, olha só, quanto mais nós trabalhamos aqui na intrafisicalidade, nos predispomos e somos executivos e buscamos a liderança interassistencial e buscamos realmente com força presencial sermos atratores de consciências, que é a condição da liderança, isso vai fortalecer, potencializar também as nossas capacidades extrafísicas, nas dimensões nas quais nós nos manifestamos, seja ela qual for. Porque muitas vezes nós podemos estar na baratrosfera, fazendo resgate dentro da baratrosfera, a gente pode estar na dimensão extrafísica propriamente dita, fazendo os trabalhos interassistenciais, a gente pode estar na interlúdio e a gente pode também estar na dimensão mental somática também produzindo. Lembrando que dimensão não é um lugar, é um estado intraconsciencial. Então, quanto mais nós aumentamos e ampliamos as competências de cada um dos veículos de manifestação, ampliamos a resistência e confiança dentro dos potenciais de cada um dos veículos, mais essa manifestação vai ser produtiva na dimensão na qual a gente se manifestar. Tá bem? Heli? Sim. Aqui. Oi. Eu queria te perguntar sobre, você fala da cultura do bem-estar e do exercício, corpo saudável, eu queria te perguntar sobre a minha rotina, para ver se pode ser melhorada. Eu tenho uma rotina de exercício que é toda segunda e quarta. A semana está organizada, tem trabalho, dinâmicas, e segunda e quarta eu deixo para exercício. Aí eu faço um tipo de exercício das 6h30 às 7h30, que eu estou iniciando, aí paro das 7h30 às 8h30, depois das 8h30 às 9h30 dança. Então eu tenho um treino de balé, que é para adulto, aí paro, depois uma outra rotina de dança. Então são 2 horas segunda e quarta, só. O que você acha? Professora Fabiana, vou dar aí meu feedback. 2 vezes por semana é pouco. É pouco. Nós precisamos de pelo menos 3 vezes da semana. Por quê? Olha só, se a gente for pensar em termos de força muscular, tá? Você está fazendo atividade muscular, não é para ficar malhada, nada disso. Sim. Não. Mas você está aumentando a capacidade de estruturação dos seus músculos, da sua resistência, né? Da organização corporal para uma postura mais adequada e para você se sentir bem. Em 48 horas, o músculo ele já perde força se ele não é estimulado. E assim sucessivamente para as outras valências físicas, que no caso que você deve estar trabalhando um pouquinho de resistência. Sim. Então assim, o melhor para que a gente se sinta bem, realmente, antes 2 vezes do que nada, tá, Fabiana? Antes 2 vezes do que nada. Mas o melhor para realmente ampliar até a sua predisposição de ânimo, seriam 3 vezes na semana. Hoje, dentro da educação física, já há várias escolas
que dizem do treinamento diário. Da pessoa, não é assim, você não vai treinar para ser atleta, mas dentro da sua rotina útil, você ter sempre meia hora de atividades físicas. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro que propõe essa questão, da pessoa ter dentro da rotina dela, esses hábitos de praticar diariamente a atividade física. Meia hora, não precisa mais do que isso. Então, mais do que o tempo, a intensidade do trabalho, o importante é a quantidade de vezes que ela pratica semanal. Então, assim, 3 vezes é o mínimo para a gente se sentir bem e entrar nessa condição de maior potencialização cardiorrespiratória e cardiovascular. Você vai fortalecer mais o seu coração, vai melhorar o fluxo do bombeamento, né, do processo circulatório, vai aumentar a capacidade de oxigenação, seus pulmões vão ampliar mais com o processo da resistência aeróbica que você já deve estar trabalhando. Sim. 3 vezes é o mínimo. Se você conseguir colocar, ao invés de você passar 2 horas na academia, passa meia hora, 40 minutos de atividades intensas. É claro que a gente fala meia hora de atividade em cima de uma esteira, né? Então, assim, aí você tem que alongar, aquecer, isso leva mais tempo. 1 hora é o suficiente. E a elíptica? E a elíptica? O trabalho do elíptico, ele é muito mais intenso do que a esteira aeróbica. É o que eu tenho em casa, eu uso a elíptica. Então, assim, você pode diminuir o tempo do trabalho no elíptico, tá? E assim, se você tiver um frequencímetro, melhor ainda, porque você vai verificando a sua frequência cardíaca. Como é que a gente verifica a frequência cardíaca? A maioria das pessoas já sabem. Mas tem, dentro dos protocolos da educação física, tá? Principalmente no trabalho do teste de Cooper, que foi visto isso, a gente pega 220, que é a medida básica, menos a sua faixa etária. Vai dar ali um X, um número, tá? Que é a condição dos batimentos cardíacos minuto. Então, assim, vai dar o seu 100% de batimentos cardíacos minuto. Vamos supor, 220 menos 20 anos de idade. A frequência máxima da pessoa seria 200 batimentos minuto. Só que nós não precisamos nunca trabalhar no nosso 100%. Então, nós precisamos trabalhar entre 65% a 80%, quando muito. Então, entre 65% a 75% para o nosso processo de manutenção de estado físico saudável é o suficiente. A menos que a pessoa queira fazer um programa assim, por exemplo, para os cardíacos, né? Ele tem aí toda uma prescrição de exercício, de cuidados, que ele tem que ficar aí no máximo entre 50 e 60 batimentos cardíacos para ele poder fazer as atividades dele sem prejudicar o processo cardíaco dele. Muito pelo contrário, para ajudar. Tá bem? Então, o que precisa? A pessoa que vai estar trabalhando como você pode pegar ali esses 220 menos a sua faixa etária e conseguir, dentro desse processo, acertar o seu percentual entre 75% no máximo do batimento. Então, vai dar aí, vamos supor, você está com 40 anos de idade, 180 seria o 100%. Você vai trabalhar entre 150 a 160 batimentos no minuto. Aí você pode colocar os dedos aqui na glote, se você tiver o frequencímetro melhor, você coloca os dedos na glote e conta 10 segundos e multiplica por 6, que vai dar 1 minuto fechado. Aí você vai saber quantos batimentos deu ali naquele momento. Ou então, você pode colocar os dedos aqui, você vai sentir a pulsação cardíaca, né? Você pode contar por 4 também. 15 segundos, multiplica por 4 e vai dar o tanto de batimentos que você está tendo ali em minuto. Nunca no 100%. Que é o 220 menos a sua idade. Vai dar um número X. Você vai trabalhar sempre no seu 75% no máximo, para o nosso caso, para resolver a nossa condição de resistência aeróbica, de saúde, de bem-estar, de produção física, de vigor, de vitalidade. Mais 2 perguntas, Eli. Quem tem, então, a elíptica ou uma esteira em casa, poderia praticar, vamos dizer, 15 minutos todo dia, já na atividade, esses 15 seriam 15 minutos suando, né? Não 15 minutos... transpirando. A ideia, Fabiana, é você trabalhar pelo menos meia hora. Meia hora. Em 20 minutos, o corpo ele começa a entrar em calor. É isso que eu queria saber. Ele começa a aquecer nos primeiros 20 minutos de atividade física. E os 10 minutos subsequentes, você vai ampliar e potencializar a sua capacidade metabólica. Vai mexer com o processo celular, vai mexer com todo o processo fisiológico. Tá bem? Obrigada. As desintoxicações, a sudorese. E o ideal não é fazer atividade física passeando. Quando nós fazemos uma atividade física, é para transpirar. É para a gente realmente suar, molhar a camiseta, suar aqui as
as costas das mãos, suar o braço e sentir que você realmente molhou a camisa. Aí vai estar realmente funcionando nesse contexto da nossa fisiologia. E vai potencializar o holochakra. Tem que experimentar. Experimentar, obrigada. Sim? Alguém perguntou, não? Professora Eliana, então na efeitologia, na página 2, estou com dificuldade para me autoconscientizar e dar o devido valor às atividades físicas, justamente porque quero priorizar os estudos. Para tanto, poderia me ajudar comentando e ampliando os 2 últimos efeitos? Só uma dica. Para a gente começar a fazer atividade física, pensa numa coisa que você gosta muito. Porque às vezes a pessoa gosta de dança e através das danças ela pode ir iniciando os processos aeróbicos dela. E aí ela vai passando para outras atividades. Quanto mais variação de atividades físicas ela tiver, maior é a motivação que ela vai ter para poder praticar. Não adianta a gente ir para uma academia se a gente não gosta. É melhor ir para um salão de dança. Vai trabalhar as danças que você vai ficar mais feliz. Vai ser um processo mais terapêutico para você. Então, o ideal é escolher alguma coisa que você gosta muito. Tá bem? Então, aqui, efeito da organização cerebral otimizando a saúde pensênica. É como a gente tinha colocado anteriormente, tá? Essa é a pergunta que a pessoa fez. Quando nós praticamos atividades físicas, a ideia é que você mexa com todo o teu processo metabólico, onde todas as células, o metabolismo, é a capacidade de movimentação celular e é toda a química que acontece dentro desse processo celular. Então, e o nosso corpo, ele é todo permeado de células, né, desde o dedão do pé até a pontinha aqui da cabeça, fio de cabelo, tudo. Então, quando você faz atividade física, você vai movimentar e vai capacitar todo esse processo metabólico. Nisso, o seu cérebro vai receber benefícios. Ele também vai ser oxigenado e também vai ter os nutrientes favoráveis por bom funcionamento de todas as capacidades que o cérebro pode nos oferecer. E isso, obviamente, que uma pessoa, quando ela pratica a atividade física, tem um dos hormônios que favorece a sensação de bem-estar, que são as endorfinas. Né? A liberação da serotonina também ajuda no alívio, né, no processo de melhorar aí o bem-estar da pessoa. Mas as endorfinas, ela favorece essa sensação de bem-estar. Nós precisamos de desenvolver a atividade física não pensando só nas endorfinas, que ele já é um hormônio natural que vai predispor esse bem-estar. E isso vai favorecer a motivação, vai tirar a pessoa muitas vezes daquelas chateações que ela tem, das melancolias, das depressões, de uma série de situações. Nós já vimos muitos casos, principalmente nesse livro que eu coloquei aqui do John Medina, ele fala muito que muitas pessoas, dentro dos processos psiquiátricos, neuropsiquiátricos, que as atividades físicas ajudam muito, justamente por causa da liberação dessas endorfinas e dos hormônios de maneira geral, porque ativa o processo corporal e isso favorece uma produção celular com mais saúde. E isso faz com que a pessoa melhore a automotivação dela e o desempenho da própria capacidade dela de autoestima. Ela vai se gostar mais, ela começa a se olhar de maneira mais eficaz, mais positiva e produtiva. E isso, quando a gente fala dessa otimização da saúde pensênica, a pessoa que ela está realmente com uma boa autoestima, ela não dá vazão para pensenes destrutivos ou autodestrutivos. Ela pensa com maior qualificação, ela pensa com mais convicção, ela sabe que ela tem competência para poder sair das problemáticas, sair das crises, e ela então aumenta a eficácia do processo pensênico dela. E obviamente que se ela conhece os paradigmas conscienciais, o paradigma consciencial, isso também vai favorecer, porque ela vai ampliar e potencializar a reorganização dessa estrutura pensênica que ela tem, dos hábitos pensênicos que ela tem, né? Puxando, tendendo para uma pensenidade de maior autoconfiança. E isso vai impulsionar o bem-estar nela. Aí só um pouquinho, professora Débora, que ele pediu também a segunda. E o efeito das atividades físicas potencializando as capacidades cognitivas. Justamente isso, cérebro oxigenado, cérebro ativo, a pessoa vai conseguir ter maior capacidade de organização das ideias, de compreensão, de atividades, né, mentais somáticas. Uma das coisas que eu tenho visto é que, assim, essas pesquisas, elas foram feitas muito recentemente. Só que olha só que interessante, o professor Valdo fala isso há tanto tempo.
Né? Ele fala isso desde que eu conheço, gente, desde que eu conheci ele lá na Cantareira, eu escuto ele falando da importância de um cérebro oxigenado, da atividade física para melhorar as capacidades mentais somáticas. E assim, isso vem sendo, né, trabalhado e reestruturado. E a gente nota que assim, cérebro mais desperto, mais ativo, aumenta a questão do próprio taquipsiquismo, a pessoa fica mais taque, tá? E isso facilita também na produção dos trabalhos dela. Eliana? Sim. Só uma pergunta, você falou das atividades, né? Daquilo que a pessoa gosta. Isso também é verdade? É também aplicável, por exemplo, a esportes de competição? Por exemplo, eu gosto muito de jogar basquete. Faz tempo que eu não jogo, mas assim, jogo como basquete, aliado a exercícios como caminhada, você acha que é possível? É possível, realmente. E qual que seria a medida assim, de organizar uma semana de atividades, alternando, por exemplo, jogo de competição como basquete, que eu realmente gosto muito, né, e caminhada, por exemplo? Isso é sempre eficaz. O que a gente não pode é perder tempo com o esporte de alto rendimento. A gente tem que pensar em praticar qualquer modalidade que a gente goste, vôlei, natação, as danças, ginástica, os fitness dentro das academias, né, os treinamentos resistidos, os treinamentos funcionais, o pilates. Tudo que você pensar de atividade física, você pode e deve praticar. Mas sempre com aquela moderação de não perder muito tempo com isso, porque Sim. o corpo não precisa de 2, 3 horas de trabalho, de treinamento. Não precisa. Para ele se manter equilibrado e eficaz nas tarefas proexológicas, a gente precisa de ter bom senso para saber, no nosso relógio biológico, na nossa fisiologia, o que é importante para a gente poder manter essa condição. Mas Tá bem? você acha que é possível, assim, por exemplo, É 2 vezes de treinar. atividade física, caminhada, e fazer um dia para jogar um basquete, Isso. assim, mas sem compromisso, vamos dizer, Isso só por é o prazer ideal. mesmo. Isso é o ideal. Uhum. É o ideal. Quanto mais a gente alterna, né, por exemplo, agora é a época do frio, então as pessoas não vão para a piscina, não vai fazer a sua hidroginástica, nem vai fazer natação, porque realmente aqui em Foz, quando pega para fazer frio, é muito frio. Então, vamos passar para uma aula de fitness ou uma aula de pilates. Você vai alternando e você vai mantendo a condição da rotina útil, né, com eficácia. E o seu soma não sofre consequências e nem perdas por você estar aí, agora é frio, não vou fazer natação, aí então passa 3, 4 meses e perde tudo aquilo que o corpo foi adquirindo. Entendi. Aí a pessoa perde, ela parou 3, 4 meses de praticar, ela vai ter que começar tudo de novo. Ok, obrigado. Aí começa, ela tem que recomeçar. E toda vez que ela recomeça, após uma parada de 3, 4 meses, ela sempre tem que começar gradativamente de novo. Não dá para ela começar no mesmo patamar. Quando a pessoa foi atleta, ela tem lastro genético, ela tem memória muscular. E isso favorece ela entrar rapidamente no pique outra vez. Mas quando a pessoa não tem esse lastro, essa história de atleta, ela tem sempre que retomar gradativamente. E aí é uma perda dos ganhos que já o coração tinha alcançado, que a capacidade de oxigenação pulmonar também já tinha alcançado. Então, assim, a pessoa fica oscilando. Isso não favorece muito, ajuda. Mas não favorece tanto quanto se a pessoa tem uma rotina e uma frequência sem oscilação. Uma coisa grave é que a pessoa às vezes passa o futebol da quinta-feira, aquele negócio de jogar futebol, né, um esporte de alto impacto, vamos dizer assim, para o coração, uma vez por semana. A pessoa acaba detonando mais o corpo do que ajudando muitas vezes no sistema. Ou então o futebol do mês, né? Vai jogar, não aquece, sai correndo atrás de uma bola de um lado para o outro. Nossa. E depois tem um ataque cardíaco, não sabe por quê, né? Nós vemos muitas pessoas com muito machucadas e as clínicas de fisioterapia, né, professora Michele, acaba atendendo muitas contusões, né, dos atletas de fim de semana. Então, assim, esporte de fim de semana não é saudável. Muito pelo contrário, vai machucar o corpo. Não é o ideal. Oi? Oi, aqui. Eliana, o que ajuda nesse caso, assim, é fazer um preparo. Então, a pessoa quer jogar o futebol, tem lá o grupo social até que envolve isso. Tem até o grupo de dança, que às vezes é uma vez por semana, mas faz um alongamento, faz um aquecimento antes, faz um preparo. Termina, faz também o pós, né? Outra coisa, alimentação também, para suprir não exagerar também, né, Michele? Porque às vezes a pessoa exagera, ela fica 2 horas jogando futebol e ela não fazia isso há 5 meses. A questão é que o esporte, esse esporte de time competitivo, a pessoa quer competir, quer fazer o gol, custe que custar, nem que tenha uma distensão na perna e vai cuidar disso depois, né? Então aí a pessoa tem que avaliar se vale a pena ou não. Que um outro vício, por exemplo, a pessoa muita lesão.
que gosta só de jogar tênis, mas ela não aquece também antes e só faz exercício com o braço às vezes. Isso daí para dar uma bursite ou para ter uma tendinite na região dos ombros. Ou até mesmo o vôlei, quando ela força também na cortada, né? Ela vai acabar detonando o corpo, ao invés de cuidar do corpo. Isso, não é o ideal. O ideal é a pessoa, assim, ela ter sempre bom senso com o corpo dela. E assim, nós precisamos, já é da natureza do ser humano, lá na teoria de Maslow, né, o senso de preservação do corpo humano. Nós precisamos usar o bom senso para a preservação da nossa saúde. Ainda mais nós que trabalhamos com a interassistência, nós que fazemos TENEPS, nós, quando utilizamos o paradigma consciencial de maneira favorável, esse senso de preservação, ele é altamente eficaz para poder fazer os desassédios necessários com as nossas famílias, com os trabalhos que a gente faz, com o voluntariado que nós fazemos. Então, é importante usar essa prudência para poder praticar as atividades físicas. Você faz um tênis, vai lá, tênis só de final de semana. Aquece bem os seus ombros, prepara melhor o seu corpo. E assim, se você quer jogar tênis de final de semana, mas faça essas caminhadas durante a semana. Faça um trabalho, um elíptico durante a semana. Faça uma aula de dança ou uma aula de pilates. Faça, reveze as atividades físicas. Não deixa para fazer só uma vez por semana. Porque isso machuca o corpo físico, não é saudável. E a pessoa, ela fica com dores e às vezes ela não consegue nem trabalhar no dia seguinte. Porque inclusive enche de ácido lático. O que é o ácido lático? É aquela contração muscular muito intensa que a pessoa teve diante daquela atividade física, sem estar devidamente preparado, sem ter tido a resistência muscular localizada, ela dá um trabalho ostensivo de carga de trabalho físico, aí o corpo ele libera esse ácido lático, ela fica completamente dolorida. Aí, olha só, ela quer parar, quer descansar porque ela está mal, ela está dolorida. Quando tem esse acúmulo de ácido lático, ela não deve parar. Ela, muito pelo contrário, ela deve fazer atividade física moderada, caminhadas, ou um trote, ou uma natação, uma hidroginástica, para voltar o fluxo da circulação sanguínea novamente, oxigenar, liberar as toxinas através da sudorese e através do sistema gastrointestinal. E aí sim ela vai passar aquela dor mais rapidamente. Aí a tendência da pessoa é falar assim, nossa, fiquei muito dolorida, fiquei muito machucada, ela quer parar. E o contrário, ela deveria estar... Outra coisa que eu vejo séria também é a hidratação, que você comenta aqui, né? Tomar água antes, durante e depois da atividade física. Você comenta no item 7, ali na página 5, né? As indicações, a questão da água, né? Aí, Adélio, se nós pensarmos que o nosso corpo ele é constituído praticamente 75% de líquido, né? A questão aqui da gente estar se hidratando, ela é fundamental. A hidratação, ela leva a um contexto energossomático melhor também. Ele potencializa a capacidade da célula de resolver as questões metabólicas ali e a pessoa pode estar tendo mais eficácia com o corpo dela, tá? Ela queria perguntar assim. Pode dizer. Sim. Não está funcionando. Quando está frio, eu substituo a caminhada por uma plataforma vibratória. Você conhece? Conheço, sim. Uhum. Faz o mesmo efeito, porque dizem que é a mesma coisa. Não é aeróbica. Ela trabalha tonificação muscular, a plataforma vibratória. Porque a hora que você sobe nela, aquela vibração que ela tem, né? Ela vai fazendo com que haja toda uma tonificação muscular sem a necessidade de você ter que fazer musculação. Ela é ótima para trabalhar essa tonificação, melhorar toda a capacidade das articulações muscular, todo o processo dos tendões, né? Que a inserção dos tendões no processo ósseo, né? Então, nós temos os músculos e dos músculos os filamentos dos tendões que são inseridos na parte óssea, né? Então, quando a gente faz a plataforma vibratória, você fortalece todo esse processo, tanto dos tendões quanto da musculatura, e quanto dá aí uma fortalecida, uma ajuda também na capacidade das articulações. A caminhada. Ela é boa também, deve ser feita sim, ajuda e também é positiva, só que ela não é aeróbica. Tá? A aeróbica é quando você aumenta a sua frequência cardíaca. Lembra que a gente falou, se você tem batimentos cardíacos em repouso, seus batimentos cardíacos são aí entre 80 e 75, né, de batimentos minuto,
para você ter melhora da sua capacidade aeróbica, você tem que aumentar essa frequência de batimentos cardíacos. Conforme você vai fazendo esforço físico, há uma tendência dessa frequência cardíaca ir aumentando no minuto, até você chegar naquilo que nós colocamos anteriormente, aos seus 65% de batimentos minuto. Aí você está fortalecendo a sua capacidade aeróbica. Mas aí é necessário a gente prestar atenção numa questão também. Quando nós estamos fazendo trabalho aeróbico, há uma tendência, depois que passa a quarta, quinta semana já de você fazendo assim, tipo 30 minutos da atividade física, de você conseguir ali, né, uma capacidade de resistência adquirida. E aí há uma tendência de diminuir esses batimentos cardíacos. A sua frequência cardíaca ela vai cair, porque você está melhorando a sua capacidade de resistência aeróbica. Então aí as pessoas às vezes elas ficam assustadas, não, mas eu não estou rendendo, eu não estou produzindo. Muito pelo contrário, se ela está no mesmo ritmo de trabalho, se ela tem ali, a frequência cardíaca dela está diminuindo, ela tem o mesmo tempo, o mesmo ritmo, a mesma intensidade de trabalho, e a frequência dela está diminuindo, é sinal que o coração dela, o processo pulmonar e todo o processo aeróbico está melhorando. A capacidade dela está se ampliando. Aí, o que a gente faz, né, dentro do contexto da atividade física? Você pode aumentar a intensidade e o ritmo, a velocidade com que você vai trabalhar em cima da esteira. Aí você vai aumentar de novo a frequência cardíaca minuto. Tá bem? Então, para termos de emagrecimento, a questão mais séria é você estar sempre aumentando um pouco esse processo, porque aí a queima de gordura é maior. Obrigada. Tá bem? Oi. Eu queria saber se você podia relacionar o tema de hoje, né, de resiliência somática, com a vontade, que eu sei que é o tema que você também estuda. Sim. Eu coloquei resiliência somática, Natália, justamente pensando no tema vontade. Porque assim, olha, como é que nós melhoramos e ampliamos a nossa capacidade de vontade? A vontade, a motivação pessoal para fazer tarefas e a nossa volicionina, ela vai funcionar melhor quando a nossa autoestima está em dia. E assim, olha só, a resiliência somática, como é que a gente perde a refratariedade e essa resiliência? Quando justamente mexe com o nosso nó gordo, o nosso busilis, e você definha a sua convicção, a sua autoconfiança diante das tarefas que você está produzindo. Vamos supor que que eu passo por uma crise muito séria dentro do meu processo pessoal evolutivo. Mexeu com a minha autoestima. Na hora que mexe com a minha autoestima, eu perco a capacidade de refratariedade. Quando eu perco essa capacidade de refratariedade, dentro da fisiologia holochacral, eu dou uma cunha mental para que define o meu processo holochacral, meu processo emocional está fragilizado, porque a autoestima não está legal, e aí o que acontece? Somatiza um problema. Entende? Perdemos a refratariedade aí. E aí o soma frágil, ele não produz, ele não rende o quanto deveria. E nem tampouco gera as autodefesas que ele deveria gerar. Entendeu? Aí olha só, quando você tem noção de como isso acontece, de como a cunha mental ela entra no teu processo da parafisiologia holochacral, como mexe com o teu psicossoma e como aquilo é somatizado em você, se você entende como impulsionar essa condição dentro do contexto da sua vontade íntima, da sua capacidade, eu supero isso daqui sim. A vontade da ampliação. Você não melhora, qualifica as intenções, né? Entra a volicionina, que é essa potencialização e qualificação das intenções cosmoéticas, e fortalece a sua vontade. Aí você não se fragiliza mais. O que é a autoimunidade? Como é que a gente chega à desperticidade? É justamente não deixando com que a nossa refratariedade e essa autoimunidade se fragilize. Aí assim, você potencializa ainda mais a sua vontade. Entende? Então, resiliência somática, ela tem muito a ver com a capacidade da própria vontade da pessoa. Se eu me fragilizo e eu não estou lúcida para isso, a autoestima definha toda e qualquer motivação que eu possa ter para me autocurar. Aí eu perco a possibilidade de entrar no percurso da desperticidade. Fica clara a ideia? Sim, eu gostaria de entender mais sobre a questão da refratariedade. O que seria isso? Refratariedade é quando você está assim, você está em dia com o seu holossoma. Você está em dia com a mental somática, com o psicossoma, suas afetividades, seu processo afetivo, né? Processo de convivência social, está tudo em ordem. Sua criticidade, ela está refinada, rebuscada para poder entender as autocríticas e as heterocríticas, tá? E você trabalha com as suas energias, está em dia com o seu estado vibracional e em dia com o seu soma.
tá? A refratariedade acontece quando você implementa a sua força de vontade nos cuidados com o seu holossoma. É onde entra essa autoimunidade. A refratariedade, ela acontece não só com a sua capacidade de autoconfiança, dentro das convicções íntimas que você tem daquilo que você quer alcançar, por exemplo, a desperticidade, tá? E você consegue, então, no momento em que vem uma heterocrítica, ou que venha uma intrusão pensênica, ou que venha uma consciex perturbada na sua psicosfera, essa refratariedade, devido à sua lucidez e a amplitude dessa sua lucidez, você tem competência de não deixar pegar na sua autoestima, porque normalmente há a tendência a pegar no buziles, aonde dói, entende? E na hora que pega ali onde dói, se nós não estamos atentos o suficiente, é onde a gente perde essa refratariedade. E a refratariedade, quando você está realmente intensa com isso, a consciex, ela chega, a energia antagônica, ela chega, todo o processo de desorganização extra chegam até a tua psicosfera, você elabora com convicção clara, com um padrão pensênico lúcido, e consegue expandir energia, inclusive para assistir aquilo, inclusive para ela sair da sua psicosfera melhorada, entende? O processo da desperticidade, ele acontece por aí. Entende? Então, assim, ó, o que é o ser desperto? O ser desperto é aquele que não se assedia, mas ele é o mais assediado que tem, porque há ele fica assim como se fosse mel, entendeu? Ele fica um mel para as abelhas, né? Como a energia é positiva, como todo o padrãozão dele é positivo, então ele tem a capacidade de atrair consciências patológicas e doentes, mas ele não sofre com isso, por causa da refratariedade. Justamente porque essas convicções e essa autoconfiança se expande de uma forma saudável. Essa consciex se aproxima da psicosfera e na hora que se aproxima ela é trabalhada e ela é devolvida. Ó, acolhimento, tares, orientação e encaminhamento. Entendeu? É isso que a gente nota, por exemplo, o professor Valdo. É, com certeza. Sim. Ligou o microfone? Ok? Sim. Sobre a atuação do ácido lático no organismo, ele é a nível só muscular ou ele afeta outras partes, tipo tendões? Tem algum tipo de intoxicação? Vou procurar entrar aqui na questão fisiológica, tá? Eu não sou muito boa disso, porque eu não sou da área médica, mas vamos tentar explicar. O que é o metabolismo? O metabolismo é todo esse processo químico que acontece nas nossas funções celulares. Nós temos 3 condições de oxigenação dessas células, tá? Que é a capacidade da glicólise, que ela é puramente anaeróbica, tá? Ela não precisa da oxigenação, porque ela é de um curto período de tempo e de muita intensidade de contrações musculares rápidas. Mas a gente não consegue permanecer por muito tempo nesse estado, tá? O que é a segunda condição? Que é aquilo que a gente chama de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs e a própria cadeia de oxigenação celular, que são os dois seguintes, eles são justamente, acontece no nosso processo citoplasmático, que é onde a oxigenação vai fluir junto com os nutrientes que a gente absorve através dos alimentos que a gente come. Tá? Então, esse processo, né, de quando ele entra nesse contexto de fisiologia celular, existe toda uma condição, né, de quebra da glicose, que vai ampliar o ácido pirúvico que eles colocam, e que entra nos átomos e que desperta os elétrons. Tá? Eu não sou da área fisiológica, tá, gente? Então eu peço perdão aí se eu errar nesse contexto, mas é por aí que vai acontecendo. E quando há essa quebra desses processos do nosso celular e da química que acontece dentro do nosso corpo, há uma explosão de energia. Então, assim, ó, quando há oxigenação, o ATP, que a gente chama de adenosina trifosfato, que é a capacidade celular de oxigenação e de nutrição, e a própria condição de oxigenação celular acontece, ele entra no processo aeróbico. É necessário a oxigenação celular para o corpo funcionar e para os músculos funcionarem.
O ácido lático, ele acontece quando há a glicólise, justamente quando entra na capacidade da circulação sanguínea, né? E a gente utiliza um esforço muito sério. Ó, então pega lá, metabólico, aí tem o sistema anabólico, que é toda uma força física e de crescimento, de trabalho muscular devido à oxigenação celular que acontece, e você aumenta o tamanho da massa muscular, aumenta toda a capacidade física, e o processo catabólico. O catabólico é quando você entra nesse esgotamento do físico. Aí você não tira mais energia dos nutrientes que você ingeriu. Você começa a absorver nutrientes das proteínas, inclusive dos seus processos musculares. Tá? E quando há esse cansaço mais sério, é uma diminuição da massa física. Então, tanto é que dentro das academias, os garotos, né, as pessoas que trabalham de forma muito intensa e quer crescer, ele não vai crescer. Ele vai manter a massa magra dele reduzida, porque ele vai estar tirando energia das proteínas, vai estar tirando energia do contexto muscular, e não das energias que a gente absorve dentro do processo anabólico, que é para crescimento dessa massa muscular. E o que acontece? No catabolismo, a gente entra num tipo de esforço físico muito intenso, e é aí que entra essa condição de toxinas, porque a musculatura ela fica muito tensionada. Não passa a oxigenação, é liberado esse processo de toxinas nos grupos musculares e dá muita dor no físico. E aí que a gente não pode parar. É aí que a gente tem que continuar fazendo atividade física para melhorar de novo o processo circulatório e eliminar as toxinas através da atividade aeróbica. Ficou claro o que é? Sim, ficou. Eu tenho uma outra pergunta, uma questão sobre a questão da oxigenação. O exercício físico, ou seja, no fortalecimento de vasos musculares, por exemplo, daqueles vasinhos e... Ah, tá. É que assim, ó, a gente tem que tomar um cuidado também quando a pessoa tem problemas circulatórios, né? Então, sempre, pessoal, quando você vai fazer uma atividade física, é muito importante uma avaliação física e, principalmente, mais do que a avaliação física de um treinador ou de um professor da educação física, é você ter o aval do seu médico para saber se você tem, dentro das suas capacidades físicas, né, a condição de estar praticando atividade física de maneira um pouco mais intensa. Então, a avaliação médica ela é fundamental. Quando as pessoas têm problemas cardiovasculares, que é o fluxo sanguíneo mais interrompido, porque o retorno venoso dela, ela tem dificuldade, né? Porque, ó, pensa bem, quando passa pelo coração e passa pelos pulmões, os pulmões oxigenam a corrente circulatória, o coração vai bombeando e passa por todo um filtro, né? Ele sai via artérias oxigenados e nutridos, né? E vai via aferência, passando por todo o corpo e volta a retorno venoso para passar pelo filtro de novo do coração e dos pulmões. Né? E esse retorno venoso, quando a pessoa tem muitos vasinhos, problemas de varizes, quando a pessoa tem essa dificuldade circulatória, é justamente quando esse retorno venoso ele não está sendo eficaz. É importante sim atividade física moderada, mas que ela não pare. Porque quanto mais ela parar, menos ela alongar e menos ela fazer com que haja uma movimentação para que o retorno venoso volte de novo, né? Ele volta como se fosse todo intoxicado, para passar de novo pelo coração, de novo pelos pulmões e ter todo um processo de novo de circulação favorável para nutrir e oxigenar todas as células do corpo. Se esse retorno venoso ele está interrompido, ele está frágil, ele está complicado, é bom a gente fazer atividade física sim, para me estimular e fazer com que ele aconteça de forma saudável. E sempre, sempre aí, tá? Com um cardiovascular. Não só o seu médico normal, o seu clínico geral. Aí é a especialidade do vascular que vai favorecer e vai te dizer qual é a intensidade que você pode praticar atividade física. Tá claro? Eli, só para deixar claro, quando você falou que a pessoa não deve desistir da atividade, deixa eu pegar um exemplo na prática. Aquele jogador de final de semana que está com a perna machucada, está com dor, tem alguma coisa desse tipo. Na segunda-feira, ele deve fazer uma esteira? Isso não ficou claro para mim. Tá. Logo depois ele tem que voltar para a atividade? O ideal é ele sim fazer uma boa caminhada, de no mínimo 30 minutos, entre 20 e 30 minutos. Porque assim o corpo dele vai entrar em calor, vai melhorar o processo metabólico. Ó, pensa, metabolismo é toda a capacidade química das nossas células em impulsionar a qualificação para o nosso corpo.
Tá? E ele tem essas duas divisões, o anabólico e o catabólico. O catabólico a gente não deve chegar nunca. Não deve, assim, chega, mas só quando a atividade é muito intensa. Mas não precisamos disso. Tá? Então, assim, se ele vai praticar de 20 a 30 minutos uma caminhada, por exemplo, ele vai melhorar todo o processo circulatório de novo. Ao transpirar e ao melhorar o metabolismo, ele elimina as toxinas. Na hora que ele elimina as toxinas, ele volta a ficar bem outra vez. Entendeu? Entendi. É essa a ideia. Entendi. Sim, por favor. Eu queria só comentar sobre essa questão também, porque uma coisa é essa questão que ele anda falando que é super comum na atividade física que a pessoa começa a fazer e aí dá dor mesmo, né? Recruta um monte de musculatura que ela nem sabia que ela tinha no corpo. É comum a pessoa falar, nem sabia que eu tinha esse músculo no meu corpo. Aí tem realmente continuar, mas tem que cuidar muito quando houve uma lesão em que há um quadro inflamatório instalado. Aí Nesse caso, se ela for fazer, estou puxando para o meu lado porque eu vejo muito isso. Vamos nos completando. Isso mesmo. Então, se houve uma lesão, se houve uma distensão séria, se a pessoa for lá e fizer de novo atividade, aquilo vai aumentar a inflamação e vai aumentar a lesão. Isso, às vezes, demora um período para cicatrizar. Né? E mesmo assim, eu considero que a pessoa precisa de uma orientação para tratar aquilo de maneira adequada, para que ela volte o mais rápido possível para a atividade, não deve desistir. Olha, aproveitando assim, a fala da professora Michele, que é fisioterapeuta, olha só como é sério, como que a gente começa a ter um autoconhecimento maior dos nossos veículos de manifestação. Ela falando, eu lembrei como que eu aprendi a lidar com o meu soma. Porque assim, nós precisamos saber identificar as coisas que acontecem com o soma e os tipos de dores que acontecem com ele. Então, assim, a dor é de quê? A dor é de uma pancada, é de uma contusão, é de uma contratura, entende? Se a gente começa a entender, por exemplo, eu sempre converso, né, quando eu dou aula, principalmente quando a gente falava nas aulas de CIP e CPC, que às vezes as pessoas elas têm muitas dores nessa região nucal. E assim, a região nucal tem relação direta com o chakra nucal, que tem relação direta com a ponte que se faz com a questão mediúnica, né? Do processo ali da aproximação de consciência. Para alguns parapsíquicos, não são para todos, mas para a maioria acaba acontecendo aí através do chakra nucal. Então, se a gente sabe verificar a dor da tensão ocasionada pela aproximação da consciência, ou a dor, né, da contratura muscular, porque a pessoa está tensa, ela está emocionalmente fragilizada ou em alguma crise mais séria, ela consegue trabalhar de forma mais eficaz. Então, nem sempre, às vezes, quando a gente sente dores na região das costas, é assédio, né? Nem nessa região do pescoço é assédio. O ideal é fazer os alongamentos, é fazer o trabalho para melhorar, né, a soltura muscular dessa região. Mas saber identificar o tipo de dor que a gente tem é imprescindível. Fica claro? Ficou, clareou bem. Obrigada. E assim, às vezes a gente também tem dores, né? Dores estomacais, dores renais, dores na lombar. Muitas vezes, muitas mulheres, quando estão no processo pré-menstrual, elas sentem muita dor nessa região aqui, lombo-sacral, justamente porque pega aquela musculatura que é a que vem por baixo do reto abdominal e que sustenta a bolsa que segura o bebê no útero dela. Então, e ele tem relação direta com o processo do útero. E às vezes muitas mulheres sentem muita dor assim, justamente quando elas estão para menstruar. E às vezes ela não sabe, confunde com dor renal, só com dor lombar. E se ela fizer um trabalho de fortalecimento desses grupos musculares, ela pode aliviar muita dor que ela está sentindo. Não é, professora Michele? Principalmente o processo do períneo, né? Da região do assoalho pélvico dela. Tá? Ótimo. Só mais uma última pergunta. Na página 3, em fobiologia, você falou do medo do autoenfrentamento. Com relação ao corpo mesmo que você queria trazer? Nesse sentido, que assim, ó, dentro da resiliência somática, Fabiana, eu estou colocando assim, ó, o medo do autoenfrentamento, tá? Justamente quando a pessoa, assim, ela focou no mental soma. Ela quer o mental soma. Nós todas precisamos do mental soma. É o principal veículo de manifestação do trabalho. Mas ela teme o esforço físico. E aí ela esquece dos cuidados físicos que ela tem. E assim, nós não podemos esquecer, senão a durabilidade do corpo, na hora que você tiver com uma capacidade mental somática brilhante, você não vai assim poder fazer suas devolutivas. A eficácia de um mental soma, eu considero assim, tá? Refinado, rebuscado,
totalmente nutrido de bons empreendimentos proexológicos, é para que a gente faça a interassistência. Mas como é que a gente vai fazer a interassistência se o soma adoeceu? Aí vai ficando difícil, entende? Então a pessoa ela precisa estar segura, assim, claro que tem todas as intercorrências, cada pessoa tem o seu processo pessoal, cada um tem ali as suas necessidades de recém, tem os acidentes de percurso que acontecem com a pessoa em detrimento de uma série de coisas com o próprio corpo dela. Mas quanto mais nós cuidamos do nosso corpo, menos a gente sofre consequências. E aquilo que eu falei, quanto mais cedo a gente inicia os trabalhos nas atividades físicas, maior é o lastro que vai dar a possibilidade de, quando você chegar com 80, 90 anos, manter a lucidez e ainda continuar praticando a interassistência, fazendo atares, dando aula, proatividade nas tarefas interassistenciais. Tá bem? Sim, Patrícia. Ali na página 5, no item 2, aquecimento, você fala do aquecer das articulações. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da articulação, quando é aquecimento e quando acontece o desgaste das articulações. Ó, o que é a articulação? São todas essas dobras que a gente tem entre a nossa constituição óssea, né? Qual que é a função da articulação? Além de você dobrar e ter maior movimentação corporal. Ela funciona como defesa do corpo, né? É como se funcionasse como uma mola que defende o seu corpo dos impactos que a gente tem no nosso cotidiano. Tá? Então, assim, ó, todas essas articulações, elas são necessárias serem aquecidas e serem movimentadas antes de uma tarefa física mais intensa, justamente porque elas também sofrem desgastes dentro do contexto de como ela de como ela acontece. Tem uma cartilagem entre a articulação. Tem os tendões, os grupos musculares, a cartilagem que faz com que essa dobradiça do corpo seja protegida ou proteja o próprio corpo. Essa articulação, ela libera um líquido, tá, que é tipo uma graxinha, na próprio contexto da articulação, que se chama de líquido sinovial. Então, ela é uma graxa que possibilita, né, essa mobilidade da rotação, né, da pronação, supinação, a circundução, a circulação, de toda a capacidade articular. Se nós fazemos um aquecimento prévio, você prepara a articulação para a atividade física e possivelmente ela não sofre tanto desgaste. Tá bem? E assim, dentro do esporte de alto rendimento, o que mais acontece é o desgaste dessas articulações. Justamente por causa dos esforços repetitivos, por exemplo, a LER, né, que são essas lesões por esforço repetitivo, acontece porque há um desgaste dessa articulação e um desgaste dessa cartilagem. E esse líquido sinovial chega um momento que ele não consegue mais ser liberado. E aí começa a entrar ali nesse desgaste e a pessoa começa a sofrer dores com isso. E é necessária a proteção da nossa articulação, porque é ela que protege todo o sistema, né, ósseo-muscular. Tá bem? Assim como a gente pensa, né, qual é a função do músculo? A função do músculo é sustentar o esqueleto contra a força da gravidade. Se você não tem a musculatura firme, olha o que acontece. A tendência da região escapular, da cintura escapular, a pessoa não tem fortalecida, a tendência dela é dobrar para frente. A hora que ela dobra para frente, a musculatura abdominal solta. E aí ela começa a ficar toda, né, encolhida. E isso vai prejudicando a força presencial dela perante o processo das tarefas que nós, professores de conscienciologia, temos. Então, o fortalecimento vai manter os ombros erguidos. A musculatura está firme. Uma coisa muito séria, as pessoas quando elas vão pegando uma certa idade, depois dos 60 anos de idade, há uma tendência da diminuição da musculatura devido ao tanto de trabalho que aquele corpo já fez e também devido à falta de alguns movimentos que ela não faz mais. Por que o professor Valdo fala sempre muito dos agachamentos? Eles são imprescindíveis, a pessoa não pode perder massa glútea, não pode perder quadríceps, justamente por causa da sustentação do esqueleto e justamente porque isso dá para a pessoa uma mobilidade no corpo dela, para ela cumprir as tarefas dela de forma mais eficaz. E na hora que a pessoa perde massa glútea, por exemplo, o quadril dela tende a ir para frente, ela vai prejudicar a lombar. O quadril indo para frente, a tendência dela soltar o abdômen também já é grande. A cintura escapular vai ficando frágil, a oxigenação diminui
a tendência dela do revigoramento através da oxigenação, da inspiração, da inalação e exalação de ar diminui, esse fluxo circulatório diminui, ela perde uma série de forças energossomáticas. Então, quanto mais a gente cuidar das funções musculares e articulares, mais fácil fica para a pessoa manter esse padrão de energia para poder fazer o trabalho interassistencial. Fica claro? Cuidando, claro, que inclusive das articulações. E como é que é feito o aquecimento da articulação? Tem vários. Você vai fazer uma série de alongamentos que vai alongar a musculatura e os tendões, e todos os movimentos de rotação que você puder fazer com todas as articulações vão aquecer os grupos musculares. Na Semana da Saúde, normalmente, o pessoal da OIC, eles chamam a gente para trabalhar e para fazer produzir, né, todo um trabalho lá junto com o pessoal que se interessa pelas atividades físicas. Nós explicamos tudo isso, e principalmente na questão da reeducação postural, que aumenta a força presencial da pessoa. Tá bem? Então já abre um convite aí, fazendo propaganda para a OIC, que Semana da Saúde é a caixa pães para a gente poder fazer um bom trabalho prático, para ajudar as pessoas a Eliane, eu estou com um processo de LER, né, principalmente no acrômio, e tenho tendinite e artrose. E o médico falou que ele não tem mais retorno isso. Quando se torna crônico, fica difícil. Eu fiquei muito tempo parada e gostaria de começar uma atividade física. Como tem alguma específica que auxilie tudo isso? Tem. Porque nem o fisioterapeuta... Como é seu nome? Rose. Rose, eu vou te indicar para a professora Michele, porque a professora Michele vai te ajudar. Quando a dor já está muito instalada e ela é crônica, são as fisioterapeutas que vão ajudar você. Então, mas o médico falou isso, e o fisioterapeuta, quando viu os exames, ele disse, não, mas você não tem problema nenhum. Eu disse, nossa, um disse que já está tão avançado e que não tem mais retorno, né? E o outro disse que eu não tenho nada. Não, é complicado. Porque assim, quando há desgaste do corpo físico devido ao esforço repetitivo, realmente a dor se torna crônica. E a gente vai carregar essa lembrança para o resto dos nossos dias intrafísicos. E aí a gente precisa saber aliviar essas dores e saber conviver com essas dores, né? Então, assim, vamos supor que a pessoa tem ali hérnia de disco. Ela adquiriu diante de esforço muito intenso lá na adolescência dela. E ficou com aquela lembrança. Vai levar isso para o resto da vida. Então, ela vai ter que saber lidar com isso de forma a não sofrer consequências. Mas vai ter que saber ver o tipo de exercício que precisa fazer, a condição de fortalecimento muscular que precisa ter, os hábitos que ela precisa ter de não carregar peso, de saber como lidar com o próprio corpo, porque essa lesão vai ficar para o resto da vida. Só que a gente pode saber conviver com ela de forma tranquila, de maneira positiva. Você inclusive entendeu? Carregando peso? Não, sem carregar peso. Depois que está doído, machucou, não vai carregar mais peso. Mas eu tenho meu pai de 84 anos que eu tenho que auxiliá-lo muito, e ele é pesado, a gente tem que ajudar ele a levantar, Aí, para assim, ele caminhar tem vários métodos que são utilizados. Tem muita força física ali, né? E assim, eu acho que, minha percepção, tá? Você ainda não acertou o método que está te ajudando, que precisa te ajudar. Você precisa de usar um método de trabalho físico que vai te ajudar. Tá? Que às vezes não é o educador físico, porque o educador físico vai trabalhar com as articulações com fortalecimento muscular. Por exemplo, com a professora Michele, você pode usar o método Mackenzie, que eu acho que ele vai qualificar e vai te ajudar. Mas aí você vai ter que consultar ela. Não, aí eu estou fazendo merchandising, mas você não pode, mas eu posso, Michele. Não, deixa eu só conversar um pouco sobre essa questão, não só pelo caso que você trouxe, mas porque muita gente procura, né, a gente aí que trabalha com isso por conta dessas questões de dor crônica. A dor crônica, ela é multifatorial. Ela tem vários aspectos que precisam ser considerados para ela ser abordada de uma maneira eficiente. Tanto o aspecto ocupacional, né, atividade causadora desse tipo de problema, quanto o aspecto cerebral. Porque depois de 3 meses que a pessoa tem dor, o cérebro acostuma a sentir aquela dor. Então, às vezes, mesmo a estrutura fisiológica já foi de alguma maneira abordada para ela tratar, o cérebro ainda fica mandando informações sobre aquela sensação. Tá? Então, tem isso também. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existe a parte de tratamento funcional, fisiológico, para recuperação do tecido lesionado,
e exige o hábito e a atividade que você precisa progredir para você recuperar a sua função normal. O que eu posso dizer para você é que não tem assim, a gente não pode pensar que um problema não tem cura totalmente, sabe? A não ser que você já tenha tentado de tudo que existe, né? Aí você entrega os pontos e adapta a sua vida diante daquela disfunção. Existem situações que realmente a gente chega num ponto que não tem mais, tem que entregar os pontos e conviver com aquilo. Mas se você ainda não tentou de tudo que você pode, né, tem que insistir, porque o potencial de cura do nosso corpo é muito grande. Às vezes a gente só precisa achar uma forma adequada para que o corpo responda, para que o corpo dê o seu, sabe, tudo que ele pode em termos de resposta, de cicatrização, de recuperação de função. Tá? Depois posso te orientar, qualquer coisa, e a gente conversa depois. Tá bom? Muito obrigada. Okay? Vamos lá então, gente. Temos mais 2 perguntas. A verbetógrafa, na página 4, em exemplologia, ela pergunta: o que podemos fazer para tornar a resiliência somática desconhecida em reconhecida? Primeiro, conhecer o próprio corpo. Saber quais são as suas potencializações. Fazer um teste, uma avaliação física para saber quais são as valências físicas e os trafores somáticos que você tem. E, a partir daí, pensar no paradigma consciencial. O paradigma consciencial é que dá essa autoconsciência para que a gente possa saber valorizar a herança genética que a gente tem. Porque nós vemos assim, muitos atletas, eles têm um bom potencial genético, uma herança genética muito séria, mas eles estão para o esporte de alto rendimento, eles estão desviando esse potencial para outros interesses que não os assistenciais. Então, assim, faça um teste de avaliação física, aprende a conhecer seu soma e aprende a utilizar o paradigma consciencial a seu favor para a interassistência. Certo. Agora, professora Eliana, quais as restrições que recomenda para o uso da bicicleta e da corrida? Aqui eu coloco com restrição quando eu menciono, porque assim, a bicicleta, ela é positiva até certo ponto, mas a restrição dela é justamente no processo do assoalho pélvico. Quando a pessoa senta e passa muitas horas sentado para poder fazer a sua pedalada, fazer o seu ciclismo, independente do tempo que ela for trabalhar, ela faz muita fricção do assoalho pélvico. E isso faz com que ela perca a sensibilidade das suas genitálias. Não vai favorecer tanto o processo da sexualidade da libido dela. Então é bom que ela tenha restrição. Ela faça sim, mas com moderação. As caminhadas, ou melhor, a corrida também. A corrida, mesmo que seja o trote levinho, que é aquele trote bem compassado, ele também exige uma carga das articulações do tornozelo, do joelho e coxo femoral, que também são desnecessárias, porque acaba, com o tempo, afetando a própria coluna, a região lombar. Então, o ideal são caminhadas rápidas. A pessoa pode fazer uma caminhada rápida, com um bom tipo de trabalho aeróbico, ficar bem resistente com as caminhadas, transpirar bastante, aumentar a capacidade cardiovascular, cardiorrespiratória dela e cardiopulmonar, né? E isso vai favorecer ela nesse contexto da resiliência somática dela. Tá bem? Muito bem. Até que cheguemos ao macrosoma, porque isso é um impulso para chegar no macrosoma. Em breve. Vamos ser completistas e ganhar um macrosoma aí, quem sabe. Pessoal, agradeço a participação de todos, tertulianos, teletertulianos. Professora Eliana, aguardamos aí mais de 100 verbetes, tá certo? Então, muito obrigada a todos, até a próxima, os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 39 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 7 perguntas respondidas online. Hoje temos da Miriam, da primeira semana da Paradireitologia. Gostaríamos de convidá-los a participar da primeira semana da Paradireitologia. Ela é constituída por 2 eventos, o 5º Fórum da Paradireitologia e o Acoplamentarium temático. Neste 5º fórum, que vai acontecer dos dias 8 a 11 de agosto, nós teremos 24 conferências que vão tratar da inter-relação do paradireito com a cosmoeticologia, a conviviologia, a biografologia, a recinologia, a direitologia e a parapedagogia, inclusive Estado Mundial e para-reurbanologia.
No fórum que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de agosto, nós teremos a participação dos professores Epicons Hernande Leite e Cristina Aracac. Esperamos a sua participação e contribuição. As inscrições podem ser feitas aqui no CAEC. Obrigado. O verbete da manhã é solilóquio, especialidade autopensenologia. Autora, professora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.